O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. E, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis e tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Vocês que estão aqui no santuário, em casa, tenham a bondade de sentar-se. Hoje nós ouvimos Lucas capítulo 6, versículos 17, de 20 a 26, falando um pouquinho de bem-aventuranças, os felizes, né? E os ais, né? Os ais de Lucas, ai de vós, assim por diante. Ouvimos o capítulo 15 da carta de Paulo, escrevendo aos Coríntios, falando sobre o acreditar que Cristo ressuscitou. E se nossa fé não está baseada no Cristo ressuscitado, ela é vã, ela é vazia, não tem fundamento. Então precisamos crer nesse Cristo que ressuscitou, que morreu e ressuscitou por nós. E o capítulo 17 da primeira leitura, profeta Jeremias, falando sobre maldito homem que confia no homem. E depois ele segue da metade para frente também falando: bendito o homem que confia no Senhor. Então a liturgia hoje está marcada um pouquinho por maldição e bênção, né? Felicidade e infelicidade, maldito e bendito, né? E nós queremos um pouquinho entender melhor o que significa essas bênçãos e essas maldições, amém? Vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça de poder entender. E diante de toda essa palavra, primeira leitura, segunda leitura e terceira leitura, que é o Evangelho, nós temos um salmo que hoje, como a gente diz no português, né, matou a pau, né, esse salmo. Um salmo extraordinário, não só para a oração, mas também que nos instrui muito no caminho do Senhor. É o salmo primeiro da Sagrada Escritura, o salmo 1. Feliz todo aquele que anda conforme os conselhos do Senhor, ou melhor, que não anda conforme os conselhos dos perversos, mas que está na presença do Senhor. Então o salmo também, como Jeremias, Lucas,
o Salmo vai fechar um pouquinho dessa liturgia de hoje, dizendo sobre aqueles que são felizes e aqueles que terão sorte má, né? Má sorte, ou seja, infelizes. Então é o registro desse sexto domingo do tempo comum. Felicidade e infelicidade, bênçãos e maldições, sorte boa ou sorte ruim. Quem quer bênção, levanta o braço. Quem quer felicidade, permaneça com o braço levantado. Quem quer boa sorte, permaneça com o braço levantado. Amém? Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e vê se ele quer a mesma coisa que você. Acho que quer, né? Quer, né? Está tudo igual aí, né? Tudo com o braço levantado, amém? Então pode aplaudir esse irmão que quer bênção do seu lado. Está no caminho, não está? Estamos no caminho, graças a Deus o padre também levantou. Nem precisa perguntar se alguém quer maldição, que ninguém vai levantar o braço, né? Alguém vai até dizer, padre, sai para lá, né? Nem toca nesse assunto. E de fato, ninguém quer maldição para a vida, ninguém quer má sorte, não é verdade? A gente quer bênção, quer boa sorte e assim por diante. Enfim, maldito e bendito. Bendito, maldito o homem que confia no homem. Como pano de fundo desta liturgia, o segredo da felicidade ou da infelicidade está na palavra confiar no Senhor. O verbo é o confiar, confiar no Senhor. Aquele que confia no Senhor se tornará uma pessoa feliz. Aquele que não confia no Senhor, consequência qualquer, infelicidade. Aquele que caminha com o Senhor, bem-aventurado. Aquele que sai do caminho do Senhor, ai de vós. Ou então, outra tradução, maldito. Então aquele que está tentando seguir os mandamentos, viver na graça do Senhor, bendito. Aquele que não está nem aí, estou nem aí com o Senhor, maldito. E é interessante aqui então, fiquem tranquilos, né? Os pobres e os ricos, né? Porque aqui mais do que falar de riqueza material ou pobreza material, o Senhor quer nos dar um ensinamento muito maior, né? Que o ensinamento do Senhor é muito maior do que riqueza material ou pobreza material. Então não se apeguem à questão disso agora. E nesse verbo que eu acabei de usar está um segredo para a gente entender o ai de vós, ricos, ai de vós que agora tendes fartura e assim por diante. Porque senão alguém que tem um dinheirinho a mais no bolso aí já vai pensar assim, misericórdia, né? Então, se eu começar a me dar bem na vida, se as coisas começarem a dar certo, a empresa dar certo, entrar para um emprego melhor, começar a ganhar mais, mas a gente reza tanto para entrar na faculdade, né? Tem hoje, né, já vários pais que vieram falar, padre, coloque em oração lá meu filho, minha filha que estava fazendo vestibular. Então faz vestibular para fazer uma boa faculdade, para depois ter um bom emprego, uma boa profissão, não é assim? Para ter uma vida confortável, não é assim? Tá, mas então a gente reza para dar tudo certo, e depois o Evangelho vem logo falando, ai de vós, você que está tranquilo, né? Que tem de fartura, que não passa fome, e que está aí, hahaha, eu estou rindo à toa. E agora, padre? Que contrastes é este, né? Que conflito é esse? Como que a gente resolve essa situação? Daí eu posso ganhar dinheiro ou não posso? Eu posso comprar um carro melhor ou não posso? Eu posso ter algo melhor na minha vida ou não posso? Ou vou ter que ser pobre? Como é que fala? Tem um ditado que fala aí, né? E agora, o que eu faço? Enfim, tira a tua concentração agora do din-din, do dinheiro, e pensemos juntos naquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Aqui o Senhor está falando da pobreza. Quem é o pobre? Na tradução Anaim, né? Quem que é o pobre no original mesmo, da tradução da palavra? O pobre é aquele que em nada depende de si. O pobre é aquele que em tudo depende de Deus. Ou seja, é aquele que confia totalmente no Senhor. Quem que é o pobre? É aquele que não confia no homem, porque senão ele vai ser maldito. Como diz aqui o texto, o pobre é aquele que não confia nas suas próprias seguranças, mas confia inteiramente no Senhor. Esse é o pobre. Quem é o rico então? É o contrário daquilo que o padre falou.
O rico é aquele que confia em si mesmo, nas suas próprias seguranças, nas suas posses, nas suas riquezas, nos seus bens, e coloca o seu coração nesses bens. Esse é o rico, é aquele que deixa de confiar no Senhor e passa a confiar em si mesmo. Ele se enche de coisas. O pobre é aquele que se esvazia. O rico se enche de si mesmo. O pobre se esvazia de si mesmo. Ele confia no Senhor. Ele acredita que Deus está com ele, na alegria e o que? Na tristeza, na saúde e na doença, com sol e com chuva, né? No frio e no calor, e assim por diante. Então o pobre é aquele que confia no Senhor, aquele que entrega. Então a tradução é essa: quem é o pobre? Aquele que depende totalmente do Senhor. Ele se entrega ao Senhor. Cada vez que a gente confia em nós mesmos, que a gente fica confiando no outro, que a gente sofre por causa das nossas riquezas, que a gente fica desesperado diante das situações que passamos, cada vez que o desespero entra dentro de nós, eu estou sendo rico de mim mesmo, estou sendo pobre de Deus, estou me enchendo das preocupações do mundo, estou me esvaziando da confiança no Senhor. Agora aqui, diante dessa palavra, cada um pode fazer uma reflexão pessoal, né? Cada um, eu principalmente, cada um de nós, façamos uma reflexão pessoal. E daí? Você tem sido mais rico ou tem sido mais pobre? Como que está seu caminho? E aqui é interessante que a liturgia e o evangelho de hoje, quando fala bem-aventurança, a palavra bem-aventurança, numa tradução lá mais de início, do prefixo assim, da palavra, vamos dizer no original hebraico, bem-aventurado significa aquele que está na direção. O Senhor está dizendo assim: olha, você que caminha na direção, você que caminha na direção do Cristo é feliz. Você que caminha na direção do Senhor, seria uma outra tradução para a palavra feliz, para a palavra bem-aventurado. Você que caminha, você que está no caminho do Senhor. Agora você que sai do caminho, ai de vós, maldito, confiando em outros. Mas eu quero terminar essa reflexão e deixá-la para que cada um progrida com ela dentro de si mesmo e a desenvolva a partir dos seus próprios pensamentos, da sua própria história. Feliz todo aquele que não anda conforme os conselhos do perverso e que não entra no caminho dos malvados. Olha o Salmo dizendo, resgatando um pouco da palavra da tradução de Lucas, aquele que não entra no caminho dos malvados. O que é a tentação? O que é como que eu vou me tornando rico de mim mesmo? Eu me coloco no caminho dos perversos, eu me coloco no caminho dos malvados, eu vou caminhando, mas enquanto ainda estou no caminho, é fácil ainda de sair do caminho, de pular fora. Sai dessa, mano, que o pessoal fala, né? Sai dessa, foge aí, mal companhia, cara, fica aí, ó, esse nóia aí não vai te ajudar não, sai dessa. Sai desse caminho, que esse caminho não vai te levar para o bem, não vai te levar para o lugar certo. Não é assim que os conselhos são dados? Olha, quando a gente percebe que o outro está no caminho errado, sai desse caminho, que esse caminho não vai te fazer feliz. Depois que você entra, depois que você está no caminho, você faz parte da vida do malvado, entra no erro, é mais difícil. Depois que você entra no alcoolismo, é mais difícil sair. Depois que você entra na drogadição, é mais difícil sair dela. Depois que você entra no caminho da infidelidade, do adultério, é mais difícil sair dele. Depois que você entra no pecado e passa a gostar, a ter prazer, é mais difícil sair dele. Mas não é impossível, porque Deus quer nos resgatar da maldição e nos colocar no caminho da bênção. Eu convido você a ficar em pé,
por favor. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E o Salmo também vai nos dizer: feliz é todo aquele que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. E feliz quem foge, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite. Ela é como a árvore plantada à beira da torrente. Mas bem outra é a sorte dos perversos, são iguais palha seca. Eu quero terminar convidando você a rezar. Se puder colocar a mão no seu coração. Eu gosto de pedir isso porque cria uma intimidade maior na oração. Até mesmo fechar os olhos, se possível. Você deixa de prestar atenção em quem está perto de você e olha para dentro de si mesmo. Eu também quero fazer isso agora, junto com você. E antes de professarmos a nossa fé, sejamos sinceros conosco mesmo. Eu tenho confiado no Senhor? Eu tenho colocado minhas esperanças, minha segurança em mim mesmo e nos outros, no homem, como diz a palavra. O Evangelho de Lucas hoje é para mim? Em que parte do Evangelho eu me encaixo? Onde eu estou no Evangelho de Lucas de hoje? Jesus na planície, Ele que desceu da montanha, está na planície conversando. Ele vai para perto das pessoas para ajudá-las a encontrar o caminho do alto. Ele se mistura no meio de nós. Para nos encontrar, para nos ajudar a entrar no caminho certo. Eu tenho confiado, eu tenho botado a minha alegria, minhas felicidades nos bens. Ter ou não ter tem sido a garantia da minha felicidade? Possuir tal coisa tem sido a garantia da minha felicidade? Ter tal pessoa ou não tê-la tem sido a garantia da minha felicidade? Ter saúde ou não tem sido a garantia da minha felicidade? Eu tenho sido rico ou eu tenho sido pobre? O Senhor nos ajude a nos encaixarmos dentro deste quadro das bem-aventuranças, para que elas possam ressoar de forma suave em nossos ouvidos. Pode abrir os seus olhos um pouquinho. Eu termino aqui com uma palavra que é estranha até, né? Por quê, padre? Vocês viram que no final do Evangelho Jesus falou bem assim: bem-aventurados vós quando vos o quê? Insultarem, perseguirem, até amaldiçoarem. Padre do céu, reza para mim, porque acho que jogaram uma maldição em mim. Jesus falou, se for por causa do nome dele, bem-aventurado quando vos amaldiçoarem. Olha só, né? A palavra, como ela vai. Jesus falou, você será bem-aventurado se alguém te jogar uma maldição por causa de mim. Se é por causa de mim, se é por causa do bem que você está fazendo, do amor que você está distribuindo, da luz que você está emitindo na humanidade, até mesmo a maldição que lançarem sobre você, se é porque você está no caminho,
do bem, bem-aventurado és tu. Essa maldição não vai recair sobre você. Feliz és tu se fores perseguido, maltratado, insultado, e se até amaldiçoarem você por causa de Jesus. O Senhor nos ajude. Primeiro, não amaldiçoar ninguém, né? Não amaldiçoar ninguém, mas confiar que o Senhor está comigo. E se eu estou com o Senhor, até mesmo as maldições que vêm de fora não irão me atingir, amém? Não irão te atingir, se a gente permanecer confiando no Senhor, dependendo totalmente dEle. Que o Senhor nos ajude. São Miguel interceda, Nossa Senhora do Apocalipse interceda por nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador